Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Vamos falar hoje de um tema que é muito pertinente para o produtor rural, que é o patrimônio de afetação e também os investimentos externos em CRA, né? Que é muito importante. Você vai entender muito bem o que é esse CRA, o que é esse patrimônio de afetação, que parece são nomes bastante complexos para quem nunca ouviu. Para falar sobre esse tema, assim, para discutir sobre isso, está aqui o José Carlos Vaz, né? Que é realmente consultor jurídico de agronegócio, uma das pessoas muito importantes e conhecedoras desse tema, realmente de vários temas voltados ao agronegócio. Também, ninguém mais, ninguém menos que Célio Porto, né? Realmente também uma sumidade aí do agronegócio, consultor de política agrícola do IPA, coordenador também daquela comissão toda, né? Sejam bem-vindos. Obrigado. Olha, no Plano Safra foi anunciado, né? Então, todo esse patrimônio de afetação e também o CRA. Eu queria começar com você, Célio, que você explicasse o que quer dizer isso, essas duas coisas. Bom, em primeiro lugar, o Plano Safra foi anunciado e foi informado ao público que seria editada uma medida provisória, fazendo algumas alterações com o objetivo de facilitar a captação de recursos fora do sistema de crédito rural, no sistema do mercado de capitais. E principalmente objetivando atrair capital externo, né? Uhum. Então, tanto a CPR, que é a Cédula de Produto Rural, como os títulos do agronegócio, que aí envolve o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, o CDCA e a LCA, a Letra de Crédito do Agronegócio, são títulos que permitem que se capte recursos no mercado fora do sistema bancário, ainda que seja via sistema bancário, mas o objetivo maior é tentar captar fora do Brasil, atrair investidores estrangeiros. E para isso já tem discussões que têm sido feitas no governo e setor privado já desde 2014. E agora, com a edição dessa medida provisória, espera-se que essas mudanças legislativas sejam feitas e permita que haja o aporte de recursos, principalmente do exterior, para financiar o agronegócio brasileiro. Agora, quando você no caso, emite esse CRA, né, que é o CRA, enfim, ele é lastreado no quê? Na produção? Tem que ter uma garantia? Como é que é esse título? Bom, CRA é Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então, o que lastreia o CRA são documentos ou contratos ou cédulas de recebimentos futuros, recebíveis. A CPR é, por essência, um recebível que pode lastrear o CRA. A questão é que a lei diz que o indexador do CRA, o que vai corrigir o valor do CRA, teria que ser o mesmo indexador do recebível, não pode haver descasamento. E a CPR não pode, hoje, pela legislação atual, não pode ser emitida com variação em moeda estrangeira. O CRA pode, a lei já autoriza desde 2016, mas a CPR não. Como a CPR é o principal lastro para o CRA, você não pode encapar um CRA em dólar com CPR que não está em dólar, senão há o descasamento, a lei não permite. Agora, vamos fazer entender o produtor que nos assiste, ele é um produtor, ele planta soja, ele foi lá e no A-Trade, por exemplo, ele emitiu uma CPR e ele vendeu essa soja, né? Então ele pegou lá e fixou a soja. Então quando ele fixa a soja, ele tem um documento lá que diz, bom, aquela trade vai pagar tantos dólares por cada saca de soja para ele. Isso aí serve para ele fazer isso aí? Esse CRA ou não tem nada a ver? Serve, mas o principal recebível, porque recebível é um dinheiro que vai ser recebido no futuro. Então, o principal uso que se faz hoje são as chamadas, muita gente chama de CPR de gaveta, né? Uhum. Que você vende, por exemplo, um adubo ou vende um insumo para o agricultor e ele vai pagar na safra, então ele emite uma CPR correspondente àquele valor da compra do insumo. Então, isso aqui não é para o produtor, é para a indústria? O principal usuário disso vai ser a agroindústria, mas o beneficiário é o produtor, porque na medida que hoje, se uma indústria ou uma revendedora pegar essa CPR,
só pode ser em reais, mas o valor do seu estoque, se for um insumo, um defensivo, por exemplo, ele está muito vinculado ao dólar. O valor do produto final também está muito vinculado ao dólar. No entanto, o título está em reais. Então, se faz uma opção de gambiarras aí para fazer ajuste em anexos das CPRs para poder trazer para a realidade de um título a realidade do mercado. E com a MP admitindo a emissão da CPR em dólar, aí isso será corrigido. E qual a vantagem para o agricultor? Principalmente atrair mais capitais para poder financiar essa atividade e, portanto, ter mais oferta de crédito e, havendo mais oferta, automaticamente supõe-se que reduz o custo, né? Certo. Zé Carlos, vamos falar primeiro desse assunto aqui, depois a gente passa para o patrimônio de afetação, né? Que eu acho que daí vamos tentar exaurir um pouco mais. O que você acha dessa questão do que pode melhorar realmente esse cara? Você que também já foi aí um diretor de agronegócio do Banco do Brasil e é uma pessoa que entende muito bem de financiamento. Na verdade, o que a gente está falando é de aprimoramento das formas dos instrumentos da política agrícola. Que há até uma discussão muito forte entre quem opera política agrícola e quem opera política econômica, todos os governos, em todos os tempos. Se a política agrícola precisa ou não precisa no Brasil, e é claro que precisa, porque precisa no mundo todo. Então você precisa ter uma política que proteja o produtor da volatilidade da renda. E a volatilidade da renda tem uma dependência forte de clima e de questões biológicas. Então não tem como deixar de ter proteção ao produtor por meio da política agrícola. Os instrumentos que nós temos hoje para garantir renda ao produtor são instrumentos que foram criados na década de 60. É o crédito rural, o Proagro, que virou seguro agrícola, algumas alterações, e a política de preços mínimos. Bom, mas da década de 60 para agora, o mundo mudou do ponto de vista tecnológico, estrutura financeira, o agronegócio brasileiro foi para o cerrado, entrou a soja, as florestas. Você teve um aumento, um aperfeiçoamento da eficiência da produtividade do agronegócio brasileiro, da sua complexidade muito grande. E os instrumentos estão defasados. Então, eles não promovem os melhores resultados possíveis para garantir renda do produtor e acabam se tornando, de certa forma, meios de parte da cadeia do agronegócio se apropriar da renda do produtor rural, né? Bom, o produtor rural precisa de recursos, porque ele precisa comprar semente, precisa preparar a terra, precisa comprar fertilizantes defensivos, fazer os tratos, fazer a colheita, preparar. Então, tem todo aquele ciclo do produtor e, às vezes, ele está descapitalizado. Ou se está capitalizado, está com recursos engessados no banco ainda, não conseguiu comercializar, ou ele está endividado, ou teve que fazer um investimento, não importa. O fato é que todo produtor rural precisa de recursos ao longo do ano. No passado, ele buscava isso no crédito rural, mas isso era no tempo que ele tinha uma safra. Hoje o produtor tem 2 safras e tem outras atividades e tem empreendimentos em várias partes do país e com calendários diferentes, né? E as condições macroeconômicas do país melhoraram. De certa forma, você tem uma dependência menor do subsídio que tinha no passado. Não que o subsídio seja dispensável, mas ele pode ser aprimorado. Bom, o que acontece? A fonte tradicional do crédito rural caiu, que foram os depósitos à vista, que é uma resistência muito forte dos economistas a manter essa fonte. Hoje, a maior fonte do Plano Safra, do crédito rural, é a LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, que é uma letra emitida pelos bancos com base nos créditos que eles vão receber dos produtores rurais. O produtor vai lá e faz um custeio, faz um investimento, né? Tem uma CPR com o banco fala assim, eu tenho tantos milhões a receber nos próximos meses, quem é que quer me adiantar esse recebimento fazendo um desconto na taxa? Então, isso que é uma LCA. Tem um tratamento fiscal que fica mais interessante para os investidores fazer aplicação em LCA, ou na CDCA, ou no CRA, nesses títulos que foram criados na Lei 11.076, né? Que é mais interessante para os investidores e acaba vindo esses recursos. Só que a gente verifica o seguinte, que seja buscando os recursos da poupança rural, seja buscando os recursos da LCA, o valor que o banco está pagando para o investidor e o valor que ele está recebendo do produtor rural tem um spread significativo. Como todas as operações bancárias do Brasil têm spreads altíssimos, nós somos campeões no mundo em termos de spread. Então, o que nós estamos buscando? Buscando formas, nós que eu digo, todos que estão trabalhando no aprimoramento desses instrumentos, forma de reduzir o custo do produtor rural, reduzindo o spread.
Como é que você vai conseguir fazer isso? Reduzindo a intermediação. Tentar colocar o produtor o mais próximo possível do investidor. O investidor não conhece o risco do produtor. O produtor está lá na fazenda, lá no interior, o investidor está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está no exterior. Como é que você faz? Você vai criando instrumentos que conseguem mostrar para aquele investidor que o risco do produtor é bom e que ele pode comprar esse risco diretamente ou com uma menor intermediação. Com isso, você reduzirá o custo do produtor. Você poderá dar recursos com prazo melhor, com menos garantias exigidas e com custos menores para o produtor. Zé, desculpa chamar de Zé, né? Zé Carlos Vaz, José Carlos, né? A gente chama de Zé. Nós vamos para um breve intervalo, aí você vai explicar um pouquinho melhor isso para nós. Não saia daí, por favor. De volta direto ao ponto, falando hoje de tema muito importante, que são formas de financiamento para o produtor e também como reduzir também toda esse investimento, ou seja, como flexibilizar o patrimônio do produtor, isso que é muito importante. Então, Zé Carlos, você estava nos explicando aqui, né, uma forma, modelos, né, para o produtor também poder financiar e realmente a gente ter mais captação de recurso. E você tem visto, como é que você vê? O que você estava explicando, eu queria que você continuasse. Então, tá. Não, veja, então, nós temos um agronegócio altamente competitivo e eficiente, que, como qualquer atividade produtiva rural, depende de questões climáticas e biológicas e também das questões macroeconômicas. Como toda atividade rural, precisa de recursos. O Brasil não tem recursos suficientes. Nós temos déficit de infraestrutura, temos um déficit civilizatório, do ponto de vista de infraestrutura de transporte, infraestrutura de sanidade, quer dizer, déficit previdenciário. Nós precisamos de recursos. No momento certo, os investidores que estão lá fora virão ao Brasil. Onde melhor aplicar? No agronegócio, que é a atividade mais pujante da economia brasileira e onde a gente tem diferencial tecnológico, a gente tem mais eficiência e a gente tem um mercado cativo, dependendo do país, fortemente. Bom, por outro lado, as economias, grandes economias no exterior, a remuneração para os investimentos se aproxima de zero, ou até em alguns países está ficando negativa. Então, eles têm necessidade de colocar recursos em países e atividades econômicas de países que sejam seguras e que possam dar um bom retorno. Então, todo esse trabalho que se tem feito desde a criação do CPR, os títulos do agronegócio, agora essa medida provisória que está saindo, todos esse trabalho visa isso, colocar o nosso produtor com acesso aos recursos externos. E mesmo os recursos internos, na competição com outras atividades, mas primordialmente com recursos externos. Mas daí, Zé Carlos, você acredita que o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ele vai possibilitar isso? Aí nós temos duas formas de fazer o produtor. Nós podemos fazer uma ligação direta dele com o mercado financeiro, que é o que a gente vai discutir mais à frente com o Departamento de Afetação, e com a própria CPR, já foi uma tentativa de fazer isso. Ou a gente pode fazer de uma forma indireta, em que a gente coloca um conhecedor do risco do produtor rural e que se dispõe a fazer um colchão de proteção, de conhecimento entre o produtor e o investidor. Esse intermediário pode ser um banco, então ele faz um custeio com o produtor rural, um conjunto de custeios, pega aquela carteira de crédito de custeio que ele tem e emite uma letra de crédito do agronegócio. Então, que é um título representativo de recebíveis de crédito que o banco vai receber de produtores rurais. Então, teoricamente, nessa captação ele teria um custo menor de captação e ele repassaria essa diferença de spread para o produtor rural. Mas o produtor rural também pode ter uma relação com uma agroindústria, com uma trading, ou com um fornecedor de insumos, ou uma cooperativa. E aí ele faz um contrato, ou emite uma CPR, de uma relação. Comprou uma semente, pagou para a cooperativa com uma CPR, ou fez um contrato de barter, colocou uma CPR, um outro contrato, um instrumento. O fato é que aquela trading, agroindústria, cooperativa ou fornecedor, também tem um recebível do produtor rural. Uhum. Com laço naquilo, ele emite um outro papel, que é como se fosse a LCA, só que agora é um papel só privativo dessas pessoas jurídicas que não são nem produtores nem agentes financeiros, que é o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, CDCA. Vai ao mercado, teoricamente, conseguiria uma taxa melhor e ia repassar parte dessa redução de taxa para o produtor rural, que pagaria menos. Existe uma outra estrutura que veio, principalmente no mercado de investimentos, que é uma estrutura de securitização de dívidas ou de créditos. Então, você tem uma determinada pessoa, física ou jurídica, não de pessoa jurídica, é uma operação muito próxima, muito parecida com o lançamento de debêntures.
Então, você tem uma determinada pessoa jurídica que precisa conseguir crédito no mercado, o risco talvez não seja aquela situação, mas ele tem uma carteira de recebíveis de produtor rural, contratos, créditos que ele vai receber do produtor rural. Então, ele constitui uma pessoa jurídica à parte, separada, e que fica totalmente protegida de qualquer dívida ou contratempo que aquela pessoa jurídica, detentor dos créditos, poderia contaminar. Então, passa esses créditos diretamente para essa que chama uma empresa securitizadora, né? E, em cima disso, se emite um papel parecido com o LCA, com o CDCA, mas agora de empresa de securitização, que chama Certificado de Recebíveis do Agronegócio, CRA ou CRA, como alguns falam. E a mesma lógica, vai buscar recursos do mercado, fazer. Bom, esse é um conjunto de ações bem intencionadas. Vamos melhorar o instrumental, o produtor ter mais dinheiro e melhores condições. Agora, vou perguntar, Célio, você acha que para isso funcionar precisa que seja aprovada a lei que a CPR possa ser em dólar, é isso? Eu acho que é importante, no que o Zé Carlos falou, esses 3 títulos têm nomes diferentes porque são emissores diferentes, mas todos têm a mesma finalidade. É pegar recebíveis, ou seja, compromissos formais de recebimento futuro de algum dinheiro, transferir isso para o mercado de capitais, nacional ou estrangeiro, e esse dinheiro fica então mais barato para esse agente, por consequência supõe-se que vai ficar mais barato para o produtor. Que eu não entendi muito, é porque geralmente o que a gente tem sempre discutido é uma forma de você empoderar o produtor, porque a partir do momento que ele está com o dinheiro, ele tem o poder de negociar, né? E nesse caso você está dando dinheiro para quem vende para ele. É só isso que eu pergunto, o benefício... A CPR pode ser o próprio produtor. Os demais títulos provavelmente seriam quem está com aquele recebível, né, que foi emitido pelo produtor. Agora, o pressuposto é sempre de que quanto mais dinheiro tem nesse mercado, mais oferta de crédito a juros menores. Então, a concorrência... também, se você tem o produtor, se existe essa linha, várias empresas vão poder também acessar e, teoricamente, você vai ter competição, oferta. A competição é que vai beneficiar o produtor. Agora, só um detalhe importante. No Brasil, tem essa figura do produtor pessoa física, né? Para um investidor estrangeiro, é difícil ele entender alguém que negocia milhões de reais ano, ou tem uma renda, um faturamento de milhões de reais ano, de ser pessoa física. Então, o revendedor, a cooperativa, a agroindústria, a trading, eles são pessoas jurídicas. Então é mais fácil o investidor estrangeiro perceber e fazer a avaliação de risco. É muito difícil fazer uma avaliação de risco de um agricultor, porque ele não tem a contabilidade. O agricultor pessoa física. Ele tem, né? Mesmo pessoa física tem contabilidade. Mas para esses efeitos aí dos investidores é um pouco mais complicado. Pode ser uma contabilidade diferente, né? Então, o acesso ao mercado externo vai ser principalmente dessas empresas, não do agricultor. Mas, mesmo assim, seria importante os investidores residentes. Você tem várias empresas internacionais que estão aqui no Brasil, têm filiais no Brasil. E aí elas só poderiam, se for autorizado só para investidor estrangeiro, a matriz dela ou uma filial no outro país pode, mas a daqui não pode. Por isso, a gente sempre defendeu, lá na frente parlamentar, que deveria ser possível vender esses títulos com variação cambial também para investidor nacional. Mas aí o Banco Central diz assim, mas o produtor rural não pode ficar exposto a risco cambial. E se houver uma desvalorização cambial muito abrupta? Ok. Isso é uma realidade, mas nós não estamos falando de pequenos produtores, estamos falando de grandes produtores. Então, você pode fixar um limite. Para se expor em dólar, tem que ser acima de tantos milhões de faturamento. Existe já um conceito na CVM de investidor qualificado. E uma coisa que o Zé Carlos falou ali que é muito importante. Estima-se que hoje no mundo existem aplicados a juros negativos quase 12 trilhões de dólares. É dinheiro que está aplicado a juros negativos, ou seja, você deposita 100 e recebe menos de 100 no final. E o Brasil poderia remunerar isso e atrair esse dinheiro com muita facilidade por causa das taxas de juros. O produtor que planta soja, planta milho, ou mesmo o pecuarista, como que ele não está sujeito a risco cambial? Se o produto dele é commodity, dólar, né?
Zé Carlos, eu queria agora falar de uma coisa que a gente está indo para o final do bloco, né? Mas pelo menos que já explicasse para nós o patrimônio de afetação. O que isso vai importar, qual que é a importância disso para o produtor? Se não der tempo agora, eu explico no bloco seguinte. Certo. Mas eu queria aproveitar uma deixa sua, que você falou de empoderamento do produtor. Todos esses instrumentos foram criados ao longo do tempo, desde o Crédito Rural, dos anos 60 até esses títulos dos anos 90 e 2000, visavam empoderar o produtor rural. Bom, o Célio, lá no Instituto Penserag, de vez em quando faz umas reuniões da Comissão de Política Agrícola, e no ano de 2014 a gente fez uma reunião lá e estava cheio de produtor reclamando dos custos com o registro cartorário. E Reclamam ainda? Continuam reclamando. E reclamando da questão da exigência de reciprocidade bancária no crédito rural. E reclamando que estava faltando dinheiro no crédito rural. E achando que a relação de troca nos contratos BARTAs, CPRs, poderia ser melhor. Ou seja, reclamando do custo e do volume do dinheiro, né, que tinha disponível. Ou seja, o produtor não está empoderado. O produtor está sofrendo e alguns deles estão endividados, situação complicada, né? Então, no meio daquelas discussões, surgiu na discussão na mesa a possibilidade de fazer uma figura jurídica parecida com a que tem no crédito imobiliário, que foi criado quando aquela construtora Encol quebrou, e aí houve uma perda de credibilidade geral nas empreiteiras para lançar empreendimentos imobiliários, para conseguir fazer os financiamentos. E aí criou-se essa estrutura que chama patrimônio de afetação, em que você pega o terreno e o local da construção, o prédio que vai ser construído, coloca a parte do patrimônio da incorporadora, da construtora. E aí os bancos financiam diretamente aquele patrimônio de afetação que está separado, ele está afetado, ele está distinguido do patrimônio da empresa. As pessoas que compram os apartamentos têm segurança de que o apartamento não vai ser tomado dele. Em outra dívida? Em outra dívida que não seja a de pagar ao banco. Então, isso viabilizou a continuidade do setor imobiliário. Embora seja um instrumento para proteger banco e incorporadora. Eu vou pedir para você, só um minutinho, que nós vamos para o intervalo e já voltamos falando mais sobre patrimônio de afetação. Não sai daí. De volta direto ao ponto, falando sobre patrimônio de afetação e também sobre títulos do agronegócio. Zé Carlos, você estava dando uma explicação muito interessante, que é essa questão do patrimônio de afetação, que é realmente separar. Eu queria que você agora explicasse para a gente com relação ao produtor rural. O produtor rural que tem uma propriedade de 1.000 hectares, fez um financiamento, essa propriedade de 1.000 hectares custa 60 milhões hoje, uma propriedade em Sorriso, por exemplo, vale 50, 60 milhões, né? E muitas vezes ele tem um empréstimo lá, uma hipoteca no Banco do Brasil de 1 milhão. Então, o patrimônio de afetação aqui, o que ele pode ajudar para que realmente o produtor não precise dar todo aquele patrimônio em garantia? Olha, qualquer captação de recursos que se queira fazer no Brasil padece de uma doença, uma patogenia chamada insegurança jurídica. Porque mesmo nós aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade para comprar um apartamento, comprar uma fazenda, vai atrás de certidão, vai no banco, procura saber, liga para o ex-cunhado, não sei o quê, porque você quer saber o que está acontecendo com aquela fazenda, aquele imóvel que você vai comprar, aquele negócio que você vai fazer, porque de repente você compra e tinha uma outra dívida, pega o seu dinheiro, você fica sem o bem que você comprou, ou vem a Receita Federal e toma aquele imóvel e você fica esperando o que vai fazer. Então, insegurança jurídica forte. E principalmente para quem está fora do país, não consegue entender a nossa legislação, não consegue entender a nossa burocracia, não consegue entender o nosso judiciário. Bom, o patrimônio de afetação ele foi criado para empoderar o produtor, ele pretende servir de empoderamento do produtor rural e redutor de segurança jurídica. Como é que seria? Aquele seu produtor lá de Rondonópolis que você falou? Pode ser Sorriso, Rondonópolis, Sorriso. se quiser. Uma propriedade que vale 600 milhões de reais. Milhões, 60 milhões. 60 milhões de reais. Muito bem. Ele não precisa desse dinheiro todo a cada ciclo, nem para investimentos. Né? Mas se ele oferecer uma parte dessa fazenda como garantia, ele consegue ter e mais o penhor da safra, ele consegue ter uma boa taxa. Então, o que ele faz? Ele vai no cartório, apresenta uma série de documentos e de cautelas que se faz e diz o seguinte, olha, essa propriedade não tem nenhuma dívida, nenhum ônus, nenhuma responsabilidade impactando nela, seja ambiental, seja fiscal, seja de crédito, isso aqui. Então, aquela propriedade, que se fosse uma analogia com uma operação cirúrgica, ela estaria num ambiente esterilizado, pronto para ser operada. Certo. Então, você faz o quê? Você veste aquela propriedade e diz o seguinte, a partir de agora, nenhuma
responsabilidade, ônus, dívida, nada é constituído em cima dessa propriedade se não for por esta única porta aqui, que é uma entidade registradora. Então, o que acontece? Depois que o produtor envolveu aquela propriedade, constituiu ela como problema de afetação, ele passa a ter um talão de cheque, porque ele pode chegar em qualquer fornecedor de insumo, banco, captação de recursos, qualquer negócio que ele for fazer, ele pode dizer o seguinte: olha, eu vou pagar isso aqui e vou oferecer em garantia parte da minha propriedade. Mas essa propriedade está botada, porque ela está protegida pelo patrimônio de afetação. Você vai olhar lá na porta, lá na central de registro, você vai ver que não tem nada afetando essa propriedade. Então tá bom, então vamos fazer um negócio aqui de semente, vamos fazer um negócio de sêmen, um negócio de fertilizante, quem seja. E aí, a cada momento que o produtor precisa fazer esse negócio, né, ele emite um cheque, que nós estamos chamando de cédula imobiliária rural. O patrimônio de afetação é um talão de cheque do produtor, e a folha, o cheque, é a cédula imobiliária rural, que é uma nota promissória garantida pela propriedade rural, e via registro apenas eletrônico, registro georreferenciado, ele destaca uma parte da propriedade para ser garantia daquela folha do talão de cheque. Então, como se ele tivesse 20 talhões, é como se ele pegasse o talhão 1 e desse para alguém. 20 folhas, teria 20 folhas de cheque. Muito bem. Ele pode fazer isso como garantia, para captar recursos, para fazer negócio. Existe uma N possibilidade que ele pode fazer com isso. Bom, quem recebe o talão, recebe o cheque, vai lá na central e fala assim: ó, eu tenho esse cheque. Aí a central fala o seguinte: olha, se essa propriedade for executada por dívida, esse cheque tem a prioridade 1 naquele talhão. Tá? Aí ele vai em outro lugar e dá a folha 2. Vai lá na central e registra: olha, se esse talhão for executado, ele tem a propriedade 2, que é a propriedade 1 nesse talhão aqui. Então, veja, a cobrança se faz na ordem de registro ali. Qualquer um que queira identificar naquele patrimônio como é que ele está, vai na central de registro e vê lá, está lá. Olha, está devendo o talhão 1 para o Glauber, o talhão 2 para o Célio, está disponível os outros 18 talhões. Avalia o risco e faz o negócio. Perdão. Bom, então essa aqui é a figura do patrimônio de afetação e da cédula imobiliária. Sendo que a cédula imobiliária ela pode ser igual a uma CPR, ela pode ser financeira ou física. Então ela pode ser representativa de uma comercialização de terra ou de uma captação de recursos. Isso é o que foi feito. Foi feita uma apresentação de um projeto de lei pelo deputado Roberto Balestra, pelo então deputado Roberto Balestra, levando essa proposta, que foi aprovada na Câmara, e ao chegar ao Senado, recebeu 2 emendas oriundas do Ministério da Economia, que se insurgiu contra a ideia de fazer também o fisco, as dívidas previdenciárias, trabalhistas e fiscais, seguir o mesmo caminho dos outros. Tinha que ir lá, registrar lá na portinha e entrar. Por quê? Como é que nós vamos explicar para os velhinhos aposentados na Noruega, né, que o dinheiro da aposentadoria deles, que eles vão investir no agronegócio brasileiro, está tudo certo, está garantido por uma fazenda, não sei o que e tal. Mas se o governo brasileiro resolver ir lá cobrar um imposto, tem prioridade. Tem prioridade. Como é que você vai conseguir explicar isso? Né? Agora, você tem todo um trabalho de preparação da fazenda. Você não vai pegar qualquer fazenda cheia de dívidas e colocar em patrimônio de afetação. Claro. Você faz toda uma verificação e depois qualquer coisa, se for constituir, vai por aquele caminho. Mas houve uma reação forte do então Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, colocaram 2 emendas que mudaram para pior a redação do projeto e teve que voltar à Câmara. A Câmara voltou, está pronto para ser votado no plenário. Teve uma resistência forte do Ministério da Fazenda e agora do Ministério da Economia, e depois de muitas negociações, foi dito que parte desse projeto será inserido na medida provisória do Plano de Safra. E aí nós aguardamos agora o que virá para ver até que ponto a medida provisória representará ou representa efetivamente o que se pretende no projeto, que visa isso: reduzir a insegurança jurídica, empoderar o produtor, reduzir os custos e aumentar os recursos à disposição dele. Nós precisamos tomar muito cuidado. Mas como é que resolve esse impasse aí com o governo? Você acha que tem alguma solução? Deixar um percentual que não possa ser dado para ninguém, de repente? Não sei. Basta a Receita Federal, os órgãos de cobrança do governo, os órgãos ambientais, serem expedidos de séries. Na hora que eles constataram uma irregularidade, eles fazem uma notificação e registram lá na entidade. Mas vamos supor que o proprietário já hipotecou tudo.
Já deu os 20 talões. Aí aí deixou de pagar o imposto. Não, aí, se ele deixou de pagar o imposto, tá, a União pode ir em cima das receitas que ele vai ter com aqueles 20 negócios que ele fez. Ele tem a lavoura, ele tem o plantel de animais, tem o resto do patrimônio. Tá? E veja bem, a legislação fiscal brasileira já permite você desconstituir uma operação quando ela é fraude. Então, se alguém usar um patrimônio de afetação para fazer fraude contra o fisco, você desconsidera aquilo lá tudo. Né? Então, assim, eu acho que houve excesso de pessimismo na aferição do caráter do produtor rural brasileiro. Mas, de qualquer forma, esperemos que a medida provisória retrate parte, pelo menos a essência da proposta, que é uma proposta de empoderamento do produtor, redução de custos financeiros, aumentar recursos, reduzir insegurança jurídica e, principalmente, tirar o produtor, vou ser meio pesado, mas não é maldade, do jogo que ele tem hoje. Hoje o produtor rural está na mão do cartório, está na mão do banco quando ele fez hipoteca, está na mão do fornecedor, do insumo. A gente precisa reduzir essa pressão que existe no produtor rural. Então, essa medida provisória, se for bem redigida, ela seria a medida provisória da libertação do produtor rural. Entendi. Mas vamos aguardar o que vem. Sérgio, você tem alguma pergunta aí para fazer para ele, alguma colocação para... eu acho que toda medida provisória tem 120 dias para tramitar no Congresso, né? E se saindo com imperfeições em relação àquilo que a gente julga o ideal, certamente a Frente Parlamentar da Agropecuária vai apresentar emendas, né? E tentar aprová-las na comissão mista que foi encarregada de analisar essa medida provisória. Agora, acho que tem também a questão de fundo de aval, não é isso? A gente medida provisória quase não tem tempo, um minuto, né, para falar sobre... Cria o Fundo de Aval Solidário, que nasceu de uma proposta vinculada à necessidade, principalmente dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul, que estão endividados. O que seria o Fundo de Aval Solidário de forma bem breve? É um consórcio de produtores que coletivamente vão dar a garantia para poder facilitar a obtenção de crédito. A renegociação das dívidas. Nós três estamos juntos, a gente se solidariza Isso. E aí se um quebra, o que acontece, os outros ajudam? Tem uma regrinha lá de acesso, mas primeiro é o próprio devedor e depois os outros têm que... Uma parte da sua contribuição também vai para ajudar a pagar a dívida. Então o aval solidário é porque, na verdade, cria-se um fundo, né? E que então, quando eu vou fazer um empréstimo ou quando eu vou fazer... Eu vou colocando um percentual de recurso lá dentro desse fundo que é para ajudar ao pagamento de caso algum dessas pessoas venha a ter problemas, é isso? O pressuposto é de que 10 pessoas, que é o máximo que admite, são mais garantia para o banco do que uma pessoa individual. Com certeza. Muito obrigado, Célio, pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer. Zé Carlos Vaz, muito obrigado. Realmente foi bem esclarecedor. Você está dando aula mesmo. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Tá aí, concluímos uma entrevista especial para você, explicando para você essa importância, são instrumentos realmente, coisas que são importantes para você, produtor, que é para te empoderar. Essa palavra é bastante forte, mas é isso mesmo, para dar maior poder para que o produtor possa fazer sua safra e ter maior poder de compra e venda. Até o próximo programa.